Nós saudamos a igreja com feliz sábado. É um prazer estarmos juntos. Viemos agora pela manhã, eu juntamente com o pastor Alessandro, lá do Retiro Espiritual, que está acontecendo na cidade de Benevides. Temos um grupo de mais de 100 pessoas, membros dessa igreja, amigos também conosco lá, desde ontem à tarde. Foi um pouquinho sofrido para chegarmos no local, muita chuva ontem, 2 horas e meia na estrada, um trânsito tremendo, mas Deus nos protegeu, Deus cuidou de cada um de nós. Teve alguns irmãos que chegaram meia-noite, 1 da manhã, mas chegaram no retiro. Tivemos ontem um primeiro momento de culto com os nossos irmãos e amigos que ali estão, e hoje, logo pela manhã, 6 horas, nós já acordamos ouvindo o som do violão no culto ali, com os irmãos na primeira hora. Foi um momento muito abençoado e deixamos eles e corremos para estar com vocês. Termina aqui as atividades, retornamos para o retiro espiritual. Enquanto a cidade está mergulhada na festa da carne, no carnaval, nós estamos buscando o retiro, uma festa espiritual. Estamos buscando Deus, na certeza que Ele há de falar o nosso coração e nos deixar melhores preparados para a volta de Jesus. Pastor, eu não consegui me inscrever e participar do retiro espiritual desse ano, então já vai se preparando para o retiro espiritual do ano que vem. E a minha oração, irmão, sincera, é que seja já no céu, não mais aqui na terra. Que Jesus já tenha voltado e nos leve para viver com Ele a festa do Espírito para todo sempre, e nunca mais tenhamos o desprazer de contemplar a festa da carne. Mas enquanto aqui estamos, precisamos ter atitude para nos voltarmos a Deus, para entender a sua palavra e para estarmos melhores preparados para o céu. Parabéns a você que não foi para o retiro espiritual, mas está aqui na igreja. Teria vários motivos para não estar. Logo pela manhã, a rodovia aqui, a BR, está cheia de carros, pessoas saindo de Belém, para suas chácaras, para os seus retiros pessoais, alguns para a casa de familiares. Você está buscando a Deus no melhor lugar do mundo, que é a presença do Senhor. Parabéns. Eu quero que você pegue a Bíblia agora, por gentileza. Pega a palavra de Deus, nós vamos orar e vamos estudar um tema interessantíssimo nessa manhã. Pega a palavra, fecha os olhos, vamos orar. Nosso Deus, obrigado por estar em tua casa de oração, por ter a tua palavra em nossas mãos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa colocá-la em nossa mente, em nosso coração, impressionar a nossa vida e nos permitir estar hoje melhores preparados para o céu. Dirija-nos com o teu Espírito para compreendermos as verdades probantes para este tempo e para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a Bíblia, por gentileza, em Mateus 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O tema que nós escolhemos hoje é guerras e rumores de guerras. Mateus 24, abra a palavra. E eu convido você a ler comigo versos 6 e 7. Lemos assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Irmãos, nada que aconteça na humanidade é por acaso. A mão de Deus está conduzindo a história humana, e você não pode perder a percepção dessas coisas.
Agora, o mais interessante quando nós estudamos a palavra é que nós percebemos que antes que os fatos ocorram aqui, Deus já havia revelado, apresentado aos seus servos os profetas. Quando nós lemos Amós no capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia, irmãos, descreve alguns grandes acontecimentos que tomariam lugar na humanidade. O primeiro deles é a entrada do pecado, e você acha isso relatado em Gênesis no capítulo 3. Depois, irmãos, nós chegamos ao dilúvio. Passa a destruição do dilúvio, nós chegamos à destruição de Sodoma e Gomorra. Depois chegamos ao momento da primeira vinda de Cristo, o Messias. Temos outro evento que marca a humanidade, irmãos, que é o cumprimento da maior profecia de tempo da Bíblia, nas 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário, que acontece em 22 de outubro de 1844, e em todos eles, Deus já tinha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas, e os profetas já haviam revelado através da palavra de Deus o que aconteceria na história da humanidade. Quando nós voltamos à entrada do pecado, um grande evento que aconteceu, cerca de 6.000 anos atrás, dentro da cronologia bíblica, nós percebemos que antes que o pecado entrasse, Deus avisou os seus filhos. Após a rebelião do céu, Deus manda 2 anjos à terra para avisar Adão e Eva e dizer: tomem cuidado, porque aquele anjo glorioso de luz se rebelou contra o meu governo e está procurando um lugar para estabelecer o seu reino. Adão e Eva foram avisados, mesmo assim caíram, e as consequências do erro deles passaram a toda a humanidade, porque somos descendentes diretos do primeiro casal. Depois nós temos o dilúvio. Deus, irmão, se arrepende de ter criado o homem, porque Ele olha para a humanidade e vê que o coração do ser humano é continuamente mau. Os filhos já nascem pior do que os pais. E Deus então resolve mandar, irmãos, uma maldição sobre a terra. Que maldição era esta? O dilúvio. Deus vai abrir os céus e derramar água, água de cima, virá água de baixo, a água surgirá de todos os cantos e inundará a terra, e acabará com tudo, e Deus fará uma nova família humana, no qual o pecado não impere mais. Ele está lá, mas uma família humana de pessoas obedientes, servos e servas de Deus. Deus olha com graça para Noé, para sua família, e o que Deus faz antes de enviar o dilúvio? Deus avisa. 120 anos Noé pregou incessantemente, pregou a madeira, as tábuas na arca, mas pregava com toda a força e vigor da sua alma que o dilúvio viria, que o juízo de Deus seria estabelecido, e que em tempo de oportunidade as pessoas deveriam tomar a decisão, aceitar a mensagem e entrar na arca. Mas quantos se salvaram? Apenas Noé e a sua família. Depois do dilúvio, nós chegamos à destruição ou juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, cidades ímpias, que tinham tudo para servir a Deus. Deus foi longânimo, apresentando a sua misericórdia, a sua graça, mas eles não aceitaram. E um dia então, o próprio Jesus, acompanhado de 2 anjos, se personificaram e vieram à terra e foram até Abraão,
Veja, irmãos, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus, o próprio Cristo, vem à terra e com os anjos vai até Abraão e diz: Abraão, eu vou ter que destruir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não dá mais, Abraão, já alcançou o limite do cálice da abominação. Mas Deus tinha alguém lá que precisava ser resgatado, salvo. Era o sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão então faz algumas perguntas para Deus: olha, Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor poupa a cidade? Sim, Abraão, se tiver 50 eu poupo. E ele vai diminuindo essa conta até chegar a 10. Se tiver 10 justos, o Senhor poupa as cidades? Sim, Abraão, se houver 10 justos, as cidades serão poupadas. Mas Deus não encontra 10 pessoas ali que aceitariam a mensagem e mudariam a sua vida por propósitos nobres. Ló estava lá, os anjos vão até a cidade para resgatar alguém. Veja, irmãos, a graça, o amor, a misericórdia de Deus diante dos juízos que acontecem sobre a terra sempre esteve disponível. Deus sempre foi amor, graça, misericórdia. Mesmo no Antigo Testamento, Deus dá oportunidades e mais oportunidades para a raça humana. Deus vai atrás de Ló em Sodoma, antes do juízo ser derramado. Os anjos insistem com Ló. Ló luta com a família. Ló não queria perder a sua família, mas Ló, com muito custo, só sai da cidade, porque os anjos têm que tomar Ló pelo braço e dizer: vamos, Ló, porque o juízo de Deus já está sendo derramado, vamos, Ló. E os anjos tomam Ló pelo braço e saem puxando ele da cidade, e juntamente com ele as suas filhas, que foram as únicas que aceitaram seguir o pai, a fé do pai, a sinceridade do pai, o aviso de Deus. Foram os únicos 3 pessoas. E você conhece a história. A mulher de Ló também saiu, e eu não contei com ela porque na metade do caminho ela olhou para trás, ela não deveria, e o que aconteceu? Se transformou numa estátua de sarro. Porque a mulher de Ló sai de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não sai do coração dela, da vida. E Deus quer tirar, Deus quer libertar, Deus quer transformar por completo. Ele não quer nada pela metade, Ele não quer um coração dividido. Ou você serve a Deus, ou você serve os prazeres desse mundo. E a mulher de Ló fica pelo caminho. Outro grande acontecimento, irmãos, na história da humanidade foi a primeira vinda de Jesus. Quantas profecias apresentaram a vinda do Messias, com detalhes, irmãos, até a cidade, a maneira humilde como ele iria nascer na terra. Os anjos aparecem como uma estrela. Lembra da estrela que guiava os magos? Não é uma estrela, aquilo são anjos que estão vindo à frente, proclamando, louvando, porque o Salvador da humanidade nascerá entre os homens. E esses anjos, eles vão ao templo, mas chegam ao templo, não há ninguém preparado. Os grandes estudiosos da Torá, da Bíblia, dos escritos, foram avisados, mas não se atentaram aos avisos de Deus. Então os anjos procuram alguém que está falando sobre o nascimento do Messias, e descobre pastores que estão cuidando das ovelhas, mas estão antenados na profecia, dizendo: o nosso Salvador virá, o jugo romano passará, nós seremos libertos.
e os anjos então se revelam para os pastores, e é uma cena linda, magnífica. Você lê isso em Lucas, de maneira detalhada. Deus está realizando grandes feitos na terra, ou permitindo que algumas coisas aconteçam, mas guarde no seu coração, na sua mente, Deus está avisando o seu povo, Deus está chamando a atenção das nações, Deus está apresentando sinais, avisos. Deus, irmãos, quer que nós estejamos atentos, vigilantes aos sinais, aos avisos que Ele está nos apresentando. Jesus vem e é rejeitado por aqueles que deveriam abraçá-lo e amá-lo. Você conhece a história. Agora, irmãos, o tempo passa, vai se cumprir as 2.300 tardes e manhãs, a maior profecia de tempo das Escrituras. E o que Deus faz? Antes do cumprimento profético, Deus levanta porta-vozes. Deus, irmãos, chama um fazendeiro, alguém simples para os grandes pregadores da época, e Deus o coloca no palanque da humanidade para proclamar a volta de Jesus, para chamar a atenção ao cumprimento das profecias. Guilherme Miller se levanta, muitos outros depois juntamente com ele. Irmãos, algo vai acontecer, e Deus está avisando, Deus está orientando, Deus está chamando a atenção, algo grandioso está para acontecer. Escuta esse homem aí, presta atenção na profecia, olha o que está acontecendo no contexto social. Deus está dando avisos. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 24 do livro de Mateus, nós temos mais uma vez Deus avisando, Deus chamando atenção, agora para dois grandes acontecimentos. Lê comigo o verso 1 em diante. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2, ele porém lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para um pouquinho. Deus vai dar avisos nesse capítulo profético. E Deus vai falar sobre o que? Primeira coisa, Deus vai falar sobre a destruição daquele monumento que os judeus imaginavam que nunca deixaria de existir. Que monumento era? O templo. Eles estavam admirados com aquela construção, parte esfolhada a ouro, quando o sol chocava-se com o templo, ele brilhava de modo especial, e os discípulos estavam, irmãos, impressionados, tamanha beleza, grandiosidade, estrutura magnífica que era o templo. E Jesus então diz: não vede tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado, destruído. Então Jesus aqui vai falar sobre a destruição do templo. O verso 3, irmãos, diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Quem eram esses discípulos? Quando você lê o mesmo texto em outro livro da Bíblia, em Marcos, você vai ver que ali era Tiago, João e André, que se aproximaram de Jesus. Peraí, Senhor, deixa nós entendermos melhor aqui. Eles se aproximam em particular e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos?
Veja, irmãos, que dentre os seguidores de Jesus, tinha alguém ali com a percepção um pouco mais acurada das coisas, das palavras de Cristo. E nesse capítulo são apresentados como Tiago, João e André. Os outros, talvez, disseram assim: não, o que Jesus falou é irrelevante, como que o templo vai ser destruído? Mas Tiago, João e André, não, peraí, nós pegamos a dica que ele deu, e eles se aproximaram e disseram assim: Jesus, como que é? Confirma aí, é assim mesmo que nós entendemos? Quando será, diz o texto aqui, quando acontecerão essas coisas? Quando é que o templo vai ser destruído, como o Senhor apresentou? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Então veja, irmãos, Tiago, João e André ligaram na pergunta que fazem a Jesus, a destruição de Jerusalém com o quê? Com o final dos tempos. Até porque a concepção era esta: quando Jerusalém fosse destruída, acabaria tudo, era o final dos tempos. Então, irmãos, Jesus agora vai dar avisos. Jesus agora, irmãos, vai apresentar o que deve acontecer e que nós temos que ficar atentos, que os discípulos precisam ficar vigilantes. O que iria acontecer, Jesus vai predizer o que vai acontecer agora, antes da destruição do templo e antes da destruição final desta terra. Os discípulos pedem um sinal de maneira especial, e Jesus vai apresentar esse sinal. Mas antes Jesus vai apresentar, irmãos, ele vai discorrer sobre vários acontecimentos, questões sociais que já existiam nos dias dele, questões religiosas que também já faziam parte nos dias de Cristo, mas que iriam se intensificando à medida que o tempo final para o templo chegaria. Jerusalém iria se intensificando à medida que o tempo final para a destruição da terra, para o fim de todas as coisas, iria se intensificando. E agora, irmãos, Deus, ele vai nos dar avisos, e eu coloquei na tela para vocês aí, ó, avisos de Deus, avisos que Deus vai dar ao seu povo. E lembra o texto que eu citei para vocês: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, tem que corrigir ali, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gente, quando nós lemos o livro Grande Conflito, é interessantíssimo, porque ali apresenta alguns avisos gerais antes da destruição da cidade, do templo de Jerusalém. Esses avisos estão descritos em Mateus 24, mas ali nós temos, irmãos, de maneira assim detalhada, agora contado dentro da história, o que aconteceu, uma vez que para eles estava na escatologia, estava adiante, ainda iria acontecer para os dias de Cristo, mas para nós já aconteceu, e agora é historificado. Deus então revelou como foi os detalhes da destruição de Jerusalém, e a sua serva, a senhora Ellen G. White, escreveu isso. E é interessantíssimo, irmãos, porque apareceram sinais e prodígios prenunciando o desastre e a condenação. O grande conflito diz que uma das coisas que aconteceu foi uma luz sobrenatural que resplandeceu no meio da noite sobre o templo e sobre o altar. Então, à meia-noite, uma luz sobrenatural apareceu no templo lá e sobre o altar. Outra coisa que ela descreve foram avisos de Deus, sinais que estava muito próximo à destruição do templo. Segundo, ela diz, irmãos, que sobre as nuvens
ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Então as pessoas ali daquela época poderiam olhar ao pôr do sol e ver as nuvens meio que nubladas, escuras, e desenhos de guerra nas nuvens. O que mais aconteceu antes da destruição de Jerusalém? Deus avisando, olha lá, os sacerdotes que ministravam à meia-noite no santuário, aterrorizavam-se com sons misteriosos, a terra tremia, terremoto acontecia, e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui, partamos daqui. O que mais aconteceu antes da destruição do templo de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo? A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente poderia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Deus estava dando sinais de que algo estava para acontecer. Durante, irmãos, um quinto sinal que Ellen White menciona: durante 7 anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. Deus estava avisando. Agora, irmãos, a Bíblia descreve um sinal especial que Deus daria antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Abra a Bíblia comigo, Lucas, abra a palavra de Deus, Lucas 21, abra a Bíblia. Qual era o sinal especial que Deus daria antes da destruição de Jerusalém, depois de todos esses aí? Lucas no capítulo 21, nós leremos o verso 20 e 21. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, diz o texto, fiquem sabendo que logo será destruída. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver na cidade, saia logo, e quem estiver no campo, não entre na cidade. Irmãos, o sinal especial que Deus deu antes da destruição de Jerusalém, o aviso especial de Deus, era o cerco da cidade por exércitos. Lucas, irmãos, descreve: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pastor, como que a cidade está cercada por exército, e as pessoas vão fugir para os vales, para os campos, para o deserto? Como, pastor? Gente, quando Deus promete algo, quando Deus promete libertação, Deus, irmãos, provê o caminho. Quando você olha e vê que não há solução mais para a sua vida, eu já tentei por aqui, já tentei por ali, eu já tentei por vários ângulos, mas pastor, eu não encontro o caminho. Mas Deus prometeu, você está seguindo a promessa, Deus vai abrir uma estrada, um caminho, Deus vai abrir um lugar para você passar. E Jerusalém estava cercada. Como fugir? Irmãos, no ano 68 depois de Cristo, 68, Flávio Josefo descreve, irmãos, que o general romano Céstio, a cidade estava sitiada, ao redor exércitos, mas de repente ele bate em retirada.
É inexplicável aquilo. Ele deveria avançar e tomar a cidade, mas Deus abre uma porta de escape para o seu povo. O exército romano bate em retirada, e agora, gente, era um momento para o seu povo fugir, antes da destruição de Jerusalém, que aconteceria 2 anos depois. Veja, irmãos, a oportunidade para obedecer o aviso especial. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. Deus abriu caminho. Lembra lá do Mar Vermelho? Deus abriu caminho, nada poderia impedi-los. Com a retirada de Cécio, os exércitos dos judeus foram ao encalço do exército dos romanos, e enquanto ambas as forças estavam completamente empenhadas na luta, os cristãos puderam escapar da cidade sem serem molestados. Sabe, irmãos, no ano 70, um outro general romano volta, com uma força maior. Agora é Tito, e Tito, irmãos, invade a cidade de Jerusalém, mas nenhum cristão mais estava lá, daqueles obedientes à palavra de Deus. Eles entenderam qual foi o último sinal, e em tempo de oportunidade, viram Deus abrir as portas, e fugiram de Jerusalém. A história, irmãos, é dura, é sangrenta, é terrível. Ellen White diz no Grande Conflito que o morticínio do lado de dentro no ano 70 de Jerusalém era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, insurgentes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número dos mortos excedeu ao dos moradores. Os legionários romanos tiveram que trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir com a sua obra de extermínio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. No entanto, irmãos, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Nenhum cristão que estava atento aos avisos, aos sinais de Deus. Mateus 24, irmãos, vem falando dessa destruição que já passou, mas Mateus 24 vem falando também da destruição desse mundo corrompido, efêmero. E aí, irmãos, nós podemos encontrar um paralelo entre a destruição de Jerusalém e a destruição final desse mundo. Guerras e rumores de guerras, como nós estamos vendo aí, isso aí, irmãos, é só o princípio. Isso é um pequeno aviso de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos, levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está o quê? Próxima. Hoje muito mais perto do que quando no princípio nós cremos. E alguns paralelos entre a destruição de Jerusalém e a destruição final do mundo. Luz sobrenatural à meia-noite apareceu em Jerusalém, no dia 19 de maio de 1780. Trevas sobrenaturais ao meio-dia cobriram a terra, e a ciência não sabe explicar o que houve naquele dia. O que mais, pastor? Desenhos espetaculares nas nuvens. No dia 12 de novembro de 1833, nós tivemos um espetáculo das estrelas, uma queda de estrelas na Nova Inglaterra, enxergada por várias pessoas em diferentes lugares do mundo. O que mais, pastor? A Bíblia, irmãos, fala de tremores de terra. Antes da destruição do mundo, os terremotos seriam visíveis, e nós temos, irmãos, do século 20 para cá, um aumento significativo nos tremores de terra.
são avisos, é Deus avisando o seu povo que algo grande está para acontecer. Levantai a vossa cabeça, esteja vigilantes, atentos, meus filhos. Milagre do portão oriental antes da destruição de Jerusalém. Mateus 24 diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que enganarão, se possível, os próprios eleitos. Esse charlatanismo por aí nas igrejas evangélicas, esses pseudos milagres, são sinais que algo grande está para acontecer, e nós precisamos abrir bem os nossos olhos, bem os nossos ouvidos. Um homem pregou 7 anos sobre a destruição de Jerusalém, subindo e descendo as ruas da cidade, dizendo: cuidado, a cidade vai ser destruída, fujam, se preparem. E eles não deram ouvido. Mateus 24:14 diz o que, irmãos? E será pregado esse evangelho do reino para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está sendo pregado. Hoje, irmãos, nós temos muitas vozes. Você entra na internet. Outro dia eu visitei uma irmã, ela disse: pastor, eu assisto aqui 3 cultos no sábado de manhã. Há muitas vozes, há muitos pregadores midiáticos por aí, mas a voz de Deus, através da sua palavra, você tem escutado? Você não tem que confiar na palavra do homem. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você tem lido a Bíblia todos os dias, você tem pesquisado as profecias. Fizemos uma série de Daniel aqui, cavamos fundo a profecia. Teve gente que reclamou, teve gente que disse: pastor, por que ficar pregando sobre o tempo do fim? Ora, se nós estamos no tempo do fim, meu irmão, minha irmã, você quer que a gente pregue o quê? O que é que você quer que nós preguemos? Se vivemos os últimos momentos da história da humanidade, eu não posso ser uma atalaia negligente. Eu tenho que subir na torre, olhar o que está acontecendo ao redor e dar o sonido certo na trombeta. Se você quer escutar e está entendendo Deus te chamando com seus avisos, amém. Mas se você não quiser, o que eu posso fazer? A não ser orar e dizer: Pai, eu estou fazendo a minha parte. Esses dias conversando com uma pessoa aqui na igreja, e ela disse: pastor, eu percebi que o senhor está diferente. Eu disse: irmã, como que eu não poderia estar diferente? Estou como Joel diz, entre o alpendre e o altar, orando e clamando: Senhor, poupa o teu povo. Não tem outra coisa a fazer. Redime, salva, liberta o teu povo. Tem misericórdia, Senhor. Deus está avisando, irmãos. Haverá um aviso especial. Lembra do aviso especial para Jerusalém? Haverá um aviso especial de Deus para nós, antes do final da história completa desse mundo. E você tem que ler o Espírito de Profecia. Você é adventista e não lê Ellen White, então você não é adventista do 7º dia. Você é qualquer outra coisa. Adventista do 7º dia você não é. Você tem que ler o Espírito de Profecia. Porque senão você fica à deriva no oceano dessa vida. Você quer estar no barco? Ou você quer atravessar o oceano numa canoinha a remo? Você tem que ler o Espírito de Profecia. Você tem que entender com a ótica do céu, porque o nosso pressuposto é humano, carnal, miserável. Nosso pressuposto tem que ser o dom de profecia. Qual é o aviso especial que Deus, irmãos, terá para a sua igreja nos últimos dias? Testemunhos Seletos diz: o aviso especial é o que, gente? O decreto
dominical. Será o aviso especial de Deus. Veja, irmãos, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se nossa nação, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Qual será o sinal especial de Deus para o seu povo? O decreto dominical para todas as nações, partindo dos Estados Unidos da América. Outro dia alguém perguntou: pastor, quando sair o decreto dominical, o senhor não vai sair da cidade não, né? Porque o senhor é pastor, o senhor tem que pregar na cidade. Eu disse: irmão, saiu o decreto dominical, eu sou o primeiro porque se eu ficar eu vou ser desobediente. O aviso de Deus não é só para os membros, é para todo mundo. É o aviso de Deus para poupar a sua vida no tempo do fim, para livrar você da morte, como Ele livrou os filhos lá antes da destruição de Jerusalém no ano 70. É para pastor, é para líder, é para membro, é para todos que estudam a palavra de Deus. Quando o aviso especial de Deus acontecer, todos nós devemos sair. Irmãos, e eu digo mais, muitos já estão saindo. O colega pastor esses dias no concílio, ele dando um testemunho dizendo que uma nova igreja está surgindo no distrito dele, aqui no interior do Pará, um lugar bem afastado de tudo. E ele diz: tem vindo gente de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil, e eles estão formando uma colônia de adventistas lá no interiorzinho, lá no meio do mato, lá no rincão, e agora eu estou indo lá atendê-los. Vai ser a minha nova igreja. Já tem gente saindo. Outro dia um irmão me procurou e disse: pastor, ore por mim. Eu estou orando, viu, irmão? Você que pediu que eu orasse, porque eu já vendi tudo aqui, pastor, já estou procurando lugar para me comprar no interior, que eu quero ir embora. Amém. Se você pode fazer isso, se o Espírito Santo tocou o seu coração. Agora alguns só vão poder sair na hora do aviso especial de Deus, na hora do decreto dominical. E aí, gente, não sair é desobediência. Todos devem sair. É claro que alguns não poderão, mas Deus, irmãos, vai ser justo com cada situação, com cada pessoa. Agora é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que o mundo vai se preparar para isso. Tem um texto que eu quero ler para vocês. A União Tríplice, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar a mão ao poder romano, e a outra ao que? Ao espiritualismo. Irmãos, o espiritismo é a religião própria de Satanás. O livro Primeiros Escritos, você pode ler, de Ellen G. White. Ela teve uma visão e ela viu um trem em alta velocidade, um trem, irmãos, de passageiro com muitos vagões, muitos lugares, e esse trem no maior velocidade, e ela foi levada até a cabine de quem estava pilotando o trem, e ela olhou e viu um cidadão nobre, bem vestido, alto, de boa aparência, e o anjo dela diz: sabe quem é esse aí? É Satanás. E sabe que trem é esse aí? É o espiritismo, e ele está levando milhares com ele. Você vai assistir uma novela hoje, 80% é espiritismo. Assiste um filme, você vai ter uma grande percentual espírita, que tem lições interessantes, mas no fundo está o quê? O espiritismo. Irmãos, eu vou repetir para vocês aqui uma coisa que eu falei outro dia aqui na vigília. Se você assiste um filme que tem 10% de coisa boa e 90% de pornografia, de espiritismo, o que você acha que vai ficar na tua cabeça?
os 10 ou os 90? Os 90, então não assiste essa porcaria. Você vai assistir uma novela que tem 5% de lições que vão lhe ajudar, mas tem 95% que vão destruir a sua família, a sua vida, a educação dos seus filhos. Você precisa tirar isso. Isso é uma vespa, isso é um engodo, isso é uma armadilha de Satanás. Ah, pastor, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, mas assiste séries e séries de filmes. Pastor, eu não tenho tempo para ler os livros de Ellen G. White, mas assiste novelas e mais novelas. Que tipo de cristão é você? Para que céu você quer ir? Pelo amor. Deus te ama, e o coração de Deus não é desse tamanho, não é desse tamanho. O coração de Deus é muito maior. Deus está lutando para te salvar, e Ele está dando avisos. A confederação do mal está se preparando, as grandes forças do mal nas regiões espirituais estão arregimentadas para o último grande conflito entre o bem e o mal. Sabe, irmãos, nesse tempo Deus derramará o Espírito Santo de modo especial sobre a sua igreja. Muitos receberão a chuva serôdia e proclamarão com poder. Mas nesse mesmo tempo Satanás levantará uma contrafação, um falso espírito dentro do povo de Deus, para estorvar, para atrapalhar a obra. Mas sabe, Deus está cuidando da sua vida e da sua igreja. Ela é a fortaleza de Deus em um mundo revoltado. É a única coisa que atrai a atenção especial de Deus, é a sua igreja, é a menina dos teus olhos. Você deixa alguém tocar na menina dos teus olhos? Deus não permite. Deus está cuidando, Deus está carregando essa igreja. Ela pode chegar ao ponto de parecer que vai cair, mas ela não cairá, porque essa é a igreja de Deus. Agora Deus está dando avisos, porque o fim está muito próximo. Pandemia, tragédias, guerras e rumores de guerras. Deus está gritando nos teus ouvidos, porque Ele está falando baixinho e você não está escutando mais. Você já perdeu a sensibilidade. Deus está chamando a sua atenção. Acorda, filho, acorda, filha. Dormir não é o problema, é uma necessidade, mas dormir na hora errada, sobremodo especial no aspecto religioso, espiritual, é um perigo tremendo. O decreto dominical será o aviso especial de Deus, para deixarmos as grandes cidades, a passo de irmos para pequenas cidades, e das pequenas para os recantos isolados. Mas Deus cuidará de nós. Agora você só vai conseguir fazer isso se você hoje, agora, se colocar nas mãos de Deus e dizer: Pai, me dá forças, batiza-me com teu Espírito, me dá uma perspectiva do céu, Pai, porque a terra tem enchido a minha vida. Irmãos, muito em breve, leia comigo Mateus 24, verso 30. Muito em breve aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Muito em breve. Oh, como eu anseio este dia! Oh, como eu desejo que ele aconteça. Muito em breve, uma nuvenzinha negra vai aparecer no céu. Ellen White descreve isso no Grande Conflito. É lindo, como se fosse a mão de um homem fechada, e essa nuvem vai aumentando, aumentando, e ela deixa
de ser escura e passa a se tornar clara, e você percebe que não é uma nuvem qualquer, é uma nuvem viva, são milhares e milhares de anjos, e entre esses milhares e milhares de anjos está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que vem fazer a colheita da terra, e haverá toque de trombeta, haverá cânticos, tantos quantos aqueles que os pastores ouviram quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. O cântico do Cordeiro será entoado na sua vinda, o cântico do Cordeiro será entoado pela eternidade, por aqueles que em tempo de oportunidade entregarem a vida a Deus, porque entenderam os avisos, os chamados que o Senhor tem feito, tem dado. Eu termino, irmãos, lendo com vocês Mateus 24, verso 42 em diante. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Verso 44: por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estai vós, guarda essa frase, estai vós apercebidos. Estai vós atento aos sinais, aos avisos de Deus, porque o Filho do Homem há de vir em hora que você não espera. Então, quando eu devo estar preparado para a volta de Jesus? Amanhã? Daqui um mês? Daqui 6 meses? Daqui um ano? Quando sair o decreto dominical? Não. O dia de estar preparado para a volta de Jesus é hoje, é agora, e sempre será hoje, como diz Guilherme Miller, até que Ele venha nos buscar. E eu pergunto à igreja de Deus: está você disposto a dar ouvido aos sinais de Deus? Está você disposto a melhorar a tua comunhão, a se colocar nas mãos do Senhor, a pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, abandonar aquele pecado acariciado e dizer: Pai, tem misericórdia da minha vida e me ajuda a estar em pé diante dos eventos finais? Quantos têm esse desejo no coração? Eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube também pode se levantar aonde estiver, ou pelo menos fechar os olhos e orar conosco. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por estudar a Tua Palavra nessa manhã sabática. Como é bom saber que antes que as coisas aconteçam nesta terra, o Senhor já revelou aos Seus profetas, e agora nós, como os Teus filhos, precisamos estar vigilantes, atentos, estudando as Escrituras, e prestando atenção aos avisos. Em todos os grandes eventos que aconteceram na história da humanidade, o Senhor revelou antes, e o Senhor avisou a tua igreja, com o intuito de poupar, de salvar, de livrar. Ó Pai, estamos muito perto do final de todas as coisas. Muito em breve o Senhor voltará e esse mundo será destruído. Muitos naquele dia vão dizer: passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Mas muitos também dirão: eis que esse é nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação nos exultaremos e nos gloriaremos pelo teu nome. E nós ouviremos o Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ó Senhor, o meu desejo é que o teu filho que ouve esta mensagem, a tua filha, que está contemplando os sinais dos tempos, dos últimos dias da história da humanidade, seja sensibilizado, seja tocado pelo teu Espírito e tome a melhor decisão ao lado de Jesus. Cele a vida com Cristo através do batismo
e viva cada dia como remanescente, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Eu entrego, Pai, esse teu filho que ora comigo agora, essa tua filha em tuas mãos, clamando que o inimigo não tenha poder na vida deles, mas que sejam vitoriosos pelo teu poder, e em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém. Que Deus abençoe.